Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei, desta segunda-feira, no 11º dia do primeiro mês do primeiro ano da grande tribulação. Como eu disse anteriormente, eu sei que tem gente que não gosta desse tipo de calendário ou desse tipo de anúncio, mas é assim que nós estamos vendo a coisa. Ontem, os amigos do canal sabem, eu fiz um mini retiro, um quase retiro, mas foi um retiro sim, porque me rendeu-me uma boa reflexão bíblica. Claro que nesses tempos a minha leitura não poderia se concentrar em outra coisa senão nas profecias. E não estou falando só do Apocalipse, porque o Apocalipse é uma das profecias bíblicas. Se averiguarmos bem, veremos que a Bíblia, metade dela é profética, é profecia. Então, claro, com tanta profecia, o Apocalipse é uma entre tantas, mas é importante. E a minha reflexão de ontem era sobre algo bastante enigmático, impactante, que estranhamente todo mundo conhece, a profecia dos 4 cavaleiros que viriam para ferir a terra. Cavaleiros e cavalos, quem não lembra? O cavalo da peste, o cavalo da fome, o cavalo da guerra e o cavalo da morte. Mas quando falamos no cavalo, temos que falar no seu ginete. E quando falamos no ginete, temos que falar no cavalo. E a minha reflexão foi exatamente essa. De repente, a inspiração levou-me a pensar no seguinte: bem, mas qual a novidade do Apocalipse quando fala em peste, em guerra, em fome e morte? Será que isso nunca aconteceu? Sim, isso sempre aconteceu, desde que o homem foi expulso do paraíso. Então, a questão dos 4 cavaleiros teria que trazer uma novidade, evidentemente, e aí veio-me o estalo. Pois é, a novidade está na relação entre o ginete e o seu veículo, e o seu utilitário, o cavalo. Pois é exatamente isso que o Apocalipse traz de novidade quando se refere àqueles que vieram para ferir a terra. Há um controle sobre isso. Vou tentar explicar de modo bastante simples. O cavalo solto no pasto é, digamos, um animal incontrolável. Ele pode guiar-se pelas emoções ou simplesmente pela fome e está livre para fazer o que quiser. Uma vez selado e montado, a história muda. O cavalo torna-se um veículo utilitário, E ele é caracterizado na história por isso. Os cavalos construíram cidades e fizeram guerras, desde que montados. São veículos. O cavalo se deixa levar para lá e para cá. Pois bem, quando a Bíblia fala num cavalo chamado peste e seu ginete, ela está falando em algo controlado. E essa é a novidade. Peste sempre existiu, só que, em se tratando da peste apresentada no Apocalipse, é uma peste que vai para lá e para cá conforme as ordens do seu ginete. A guerra, a mesma coisa. Guerra sempre existiu, mas quando se trata do cavaleiro da guerra, estamos falando de algo orquestrado, organizado. E o que me veio também ontem como inspiração foi que os ginetes e os cavalos em conjunto significam a durabilidade. Peste, por exemplo, repito, sempre existiu, mas quando se trata da peste representada pelo cavalo verde do Apocalipse, quer dizer uma peste de duração controlada por muito tempo. Vejam o caso das guerras. Depois da Segunda Guerra, nunca mais paramos de ter pequenas guerras por aí. Quer dizer, depois da Guerra da Coreia, que foi uma grande guerra, outras centenas e centenas de guerras pipocaram pelo mundo. Não houve um só dia, desde os anos 50 ou 40, que não houve guerra no planeta. Pois é, estamos numa guerra permanente desde a Guerra da Coreia. Isso quer dizer, mal comparando, um ginete com o seu cavalo.
A característica dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a durabilidade no tempo, segundo os interesses de uma mente poderosa que tudo isso controla. As pandemias, por exemplo, não são mais como no passado. Agora estão sob o controle de um ginete. O Covidão-19, daqui a pouquinho é coisa do passado, porque virá o 20, o 21, o 22, o 23, etc., até Deus colocar um ponto final na história. Bem, essa foi a minha reflexão de ontem, uma delas. Eu também tive outras, mas acho que essa foi a mais importante. Agora, trazendo essa reflexão para a nossa realidade. Vejam, por exemplo, esta matéria saída hoje no Post-Millennium ou postmillennial.com ou pm.com. Uma pesquisa realizada pela Canadá Estatísticas afirma que o país perdeu 63 mil empregos em dezembro. Mas vejam que interessante, a mesma pesquisa diz o seguinte: 36 mil empregos, 36 mil novos empregos foram gerados, 36 mil novos empregos de tempo integral e bem remunerado foram criados nesse período ruim de desemprego. Só que 99 mil, isso durante a pandemia, 99 mil empregos de meio período de operários, ou melhor, empregos mal remunerados acabaram, deixaram de existir. Perceberam? 36 mil empregos muito bem remunerados foram criados e um grande número de empregos mal remunerados deixaram de existir. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Canadá, sofrendo a influência do Covidão, como todos os outros países, abriu uma área de serviço, uma área de oportunidades muito grandes. Para quem? Para gente muito bem qualificada. Não obstante, fechou a porta para quem não tem muita qualificação. E não foi uma porta fechada, foram centenas de milhares de portas fechadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que daqui para frente só sobreviverá mesmo de modo, entre aspas, normal, quem tiver muita qualificação. E ainda assim esses terão uma vida bastante controlada pelo Estado. Vida boa mesmo, só os bilionários. Ou melhor, quem tem mais de 50 milhões de dólares está garantido, porque poderá controlar os seus negócios de paraísos sem nenhum controle sobre a pessoa, como, por exemplo, esses que vocês veem na tela. Doha, no Catar, por exemplo, Dubai, por exemplo, cidade do Kuwait, por exemplo. Pois é, são novos paraísos. Eu disse num vídeo anterior que o eixo do poder mudou. E o eixo do poder tem muito a ver com essas cidades paraíso, lá no Oriente Médio. Os bilionários ou milionários de Israel, que não aguentam mais tanto controle sobre eles, estão voando diariamente ou constantemente para cidades como Dubai. Porque lá é gostoso. Lá, se você tem 50 milhões de dólares para gastar, ninguém te encherá os pacovás. Agora quero fazer um pequeno parênteses. Vamos primeiro controlar aqui o nosso tempo. Tempo de baldeação. Muito bem. Baldeação realizada com precisão. Me lembro quando eu era garoto, eu fui criado dos anos 60 da minha infância até os anos 80 numa família de classe média para classe média alta. E uma das características das famílias de classe média é todo fim de ano ir para a praia, para um balneário qualquer. Isso ainda acontece, eu acredito,
Para mim aconteceu até os anos 80, depois eu perdi minha família e a coisa ficou difícil, como diz o Pelé. Mas me lembro sim que todo final de ano íamos para a praia relaxar. Bem, coloque isso numa escala global. Se você pertence a uma família bilionária, você não irá todo fim de ano para um grande balneário. Não, você viverá nele. É por isso que essas maravilhas como Dubai e Doha foram construídas, para abrigar o vértice da pirâmide, o creme de la creme, o creme de la creme. Eles viverão lá numa boa, como sultões, enquanto o resto do mundo estará nessa situação. Ou um trabalhador desqualificado que logo desaparecerá, ou então alguém bem remunerado, mas que terá a sua vida vigiada constantemente. Países que não têm grandes qualificações se tornarão simplesmente colônias de exploração. É claro. O caso do Brasil, por exemplo, é bem possível que, uma vez que tirarem Bolsonaro a resistência a tudo isso, se torne uma dessas colônias. Grande parte da população sem qualificação nenhuma tenderá a desaparecer, não me perguntem como, e o resto será controlado por grandes corporações. Mas vejam, isso é o caso do Brasil. Acontece que isso acontecerá também, desculpem a redundância, mas isso acontecerá também na Europa. Hoje, países como Inglaterra, por exemplo, já estudam a possibilidade de permitir ao pacato cidadão sair apenas um dia por semana ou uma vez por semana de sua casa. É o ginete controlando o cavalo. Nesse caso, o ginete do Covidão. Entendeu? Não? Bem, eu vou tentar explicar isso mais detalhadamente, aos poucos, na medida do possível. Pois é. Por falar em reflexão bíblica, também fiz outra importante ontem. A era dos falsos profetas. Nós estamos nela. Lembram, por exemplo, daqueles profetas que falavam algo como uma operação Storm que viria para transformar o mundo? Pois é, os falsos profetas então diziam: vai ficar uma maravilha. Olha a maravilha aí, gente. Pois é. E tudo isso foi dito por Jesus, mas o povo esquece, não é mesmo? Até depois.